Obrigado, Ana Carolina, por ter lembrado a gente, tá? Então, a gente tem falando dessas estruturas, que é muito importante para o desenvolvimento humano. E na superdotação, quanto maior o QI, a gente tem percebido clinicamente e nas pesquisas que essas pessoas têm alterações nas funções executivas. Desculpa. E uma coisa importante para a gente pensar é que a gente está falando de funcionamento de cérebro e as funções executivas é o ponto alto do nosso funcionamento, ou seja, é quando a gente atinge todas as estruturas ali e ela é aquele ponto, como se a gente estivesse no almoço de Páscoa e fosse a nossa sobremesa, ela é o prato mais importante para a gente ter um funcionamento ali de forma adequada. Então, e aí, outra coisa que sempre tem problemas nas avaliações é que muitas vezes a gente pega uma avaliação neuropsicológica com resultados ok, sem alteração ali nas funções mais básicas, e é aí que mora o perigo, quando um especialista pega essa avaliação e não consegue fazer um link entre o que está funcionando ali, o QI elevado, porque muitas vezes existe duas ou mais funções se sobrepõem, e aí vem as falhas, né? Porque as funções executivas, como ela é finalizadora do nosso comportamento, acaba tendo falha quando uma ou duas são sobrepostas, sendo usadas em demasia, ou uma ali não está fazendo uso. Então, assim, a gente não consegue. Então, na avaliação neuropsicológica que a gente faz, a gente consegue ver essa intersecção do que está adequado e dessa sobreposição de funções executivas que causam ali muitos prejuízos. A gente também tem que lembrar que a função executiva tem uma maturação muito longa e intensa, e ela depende muito do ambiente. Ela depende muito do ambiente a qual essa pessoa está exposta para que a gente tenha ali um desenvolvimento mais tranquilo e mais saudável. Então, assim, por ela ter uma característica tão funcional, muitas vezes a gente acaba não dando conta de ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos alunos, porque as próprias funções executivas nossas podem ali estar em desalinho. Então, isso é uma característica muito importante também da função executiva. Então, a gente desenvolve a função executiva desde o nascimento, mas o processo maturacional mais efetivo começa ali por volta dos 6 anos, né? E a gente tem estudos aí já dizendo que termina esse processo por volta de 24 anos, 25 anos. Então, olha para vocês verem. E quando a gente está falando de QI mais, acima de 120, a gente está falando que esse processo ele fica um pouco mais intenso, os prejuízos ficam mais intensos e também existe uma demora nessa maturação em função, de novo, de sobreposição dessas funções. E nunca é por falhas nas funções executivas, e sim por a gente ter uma sobreposição de funcionamento ali. E uma característica também do cérebro superdotado, que já vem aí na evolução, os biólogos aqui presentes podem me ajudar melhor, é que esse cérebro já vem naturalmente com uma falha ali de controle inibitório, tá? De autorregulação, o que vai causando esses funcionamentos. Então, vocês que estão assistindo agora, ao vivo, que vão assistir depois, tem que lembrar o porquê das avaliações, especialmente as neuropsicológicas, né? Que ela vai impactar no funcionamento como um todo ali do superdotado. E é por meio dela que a gente tem que pensar quais são as estratégias que a gente vai utilizar, tanto em sala de recursos, na sala regular, e também de intervenção. A gente tem aquele mito, ok, tem 120, é superdotado, não precisa de intervenção. Muitas vezes a intervenção é para balizar isso e minimizar aquelas características tão frequentes que a gente sabe comportamentais. Baixa tolerância à frustração, que vai causar aí estresse, desgastes em todos os contextos, tá? E então, para a gente começar, as funções executivas são um conjunto de habilidades cognitivas que permitem a nós, seres humanos, direcionar o nosso comportamento a metas, estabelecer etapas para alcançá-las, ou seja, monitorar a execução dessas etapas a fim de resolver problemas imediatos e futuro. Aí eu faço uma pergunta para vocês.
Ali nos anos 70, 80, quando a gente começou a construir os instrumentos psicológicos, a gente segregava as habilidades cognitivas das habilidades emocionais. A gente entende que uma causa impacto na outra. Aí eu imagino uma criança de 6 anos, 7, 10 anos, as crianças que a gente tem por aqui, com uma sobrecarga emocional, um desenvolvimento ali já assíncrono, como que a gente espera que essa criança ou esse adolescente desenvolva, né, ali por meio do sol, da energia quântica, essas habilidades tão importantes e tão difíceis até para os adultos, né? E aí vem a fase complicada, e quando a gente está falando de falhas nessas funções executivas, começam aquela nossa saga, que vocês bem melhor sabem do que eu, pais, professores e afins, o quanto os seus filhos começam a serem rotulados, né? Por problemas comportamentais, por falha de atenção, e uma série de coisas. Quando a gente está falando de funções executivas, eu tenho que falar de controle atencional, controle inibitório, memória operacional, flexibilidade cognitiva, monitoramento, planejamento e raciocínio lógico. E aí, o segredo aqui na superdotação é que, muitas vezes, eles têm um raciocínio lógico muito acima da média, e aí você vai para outras habilidades ali, especialmente o controle de emoções, está extremamente aquém. E aí começa esse turbilhão de emoções, de intensidade, que vocês sabem melhor do que eu, que às vezes eles pegam, joga, tem aquela reação intensa, daqui 5 minutos nada aconteceu. Aí, imagina, vocês com eles em casa, é bem mais tranquilo, mas imagina esses comportamentos na escola, né? Então, assim, controle inibitório é muito importante, mas a gente ainda tem um longo caminho para que essas crianças consigam se adaptar e ter esse empoderamento dessas funções. Então, assim, são processos voluntários, mas que exigem um alto esforço. E a gente não planeja essas ações. São ações ali involuntárias. Você não planeja, tá, eu vou encontrar o Brian hoje, então eu preciso me controlar, porque ele é assim, eu vou encontrar a Gabriela. Não, a gente não pensa nisso. A gente tem as reações ali, naquele momento, de acordo com o que o ambiente está nos fornecendo. Então, essa é a grande sacada e a grande dificuldade das funções executivas. Ou seja, processos voluntários, mas que exigem um alto esforço para a gente dar conta. E até para nós adultos, né? Eu digo em questão de estar bem estabelecido, porque aí, de novo, durante a pandemia, nenhum de nós aqui está super bem de saúde mental, então as coisas já estão impactando no nosso funcionamento. E aí, lidar com essas questões escolares, que na vida do superdotado, infelizmente, é o que traz maior prejuízo, fica ainda mais difícil quando a gente não está bem estabelecido, né? Então, as funções executivas, elas têm ali o que eu chamo de traços mais quentes importantes, que eles são assim destinados a resolver problemas que envolvem aspectos afetivos. Tomada de decisão de risco, decidir se se desculpa com alguém ou se bate em alguém. Aí você imagina uma criança exposta a estresse o tempo todo na escola, por suas necessidades não estarem sendo atendidas, ou muitas vezes parcialmente, ou muitas vezes invalidadas. Imagina uma criança de 7 anos ali, sobreposta a um ambiente tão estressante, decidir se bate ou não, se agride ou não, se xinga ou não, se chora. O que vai acontecer? A gente já tem vontade de chorar, mas a gente vai chorar no banheiro, né? Porque a gente já aprendeu a disfarçar. Eles não, vão ter uma dificuldade imensa de fazer isso. Então, é muito importante que a gente observe, e aí depois a gente tem a parte mais fria das funções executivas, que elas são destinadas a resolver os problemas de aspectos mais cognitivos, ou seja, memória operacional, que é exigida para fazer, às vezes, uma conta mentalmente, decidir se o número é par ou ímpar. E aí, nas nossas pesquisas, especialmente aqui no nosso trabalho, que a gente vai lançar um livro de função executiva pelo Hospital Dia do HC, a gente começou a perceber que as pessoas com QI+, os maiores prejuízos nela, vêm nas habilidades quentes das funções executivas, que estão ligadas intimamente às questões emocionais,
Nas funções frias cognitivas, muitos deles passam assim tranquilamente. Então, quando a gente vai fazer os treinos, a gente prevê lá 12 semanas para fazer um treino de memória. Em uma sessão, 2 sessões, a gente já percebe que foi. Mas as mais quentes, a gente tem demorado acima do tempo previsto, que a gente tem um programa de 12 semanas, para fazer essas questões. E aí, uma ponte importante na superdotação é o desenvolvimento emocional versus as funções executivas. E, de novo, gente, a gente tem que lembrar que esse público, tá? Especialmente os superdotados intelectuais, os dotados intelectualmente, aí, acima dos 120 pontos, a gente vai encontrar maior dificuldade nessas habilidades quentes. Naturalmente. E aí, se eu já tenho um ambiente que não corresponde, eu vou intensificar esses prejuízos, essas dificuldades todas. E aí, nós, adultos, temos que nos regular para deixar as crianças reguladas e ainda regular com a escola. Quem consegue isso, me avisa, escreve um livro, a gente vai ficar milionário, que o mundo inteiro está buscando isso, tá? E aqui também no nosso projeto, estamos buscando alguém para fazer um livro sobre procrastinação em pessoas com QI 120 e mais. Quem tiver as técnicas aí, a gente está aceitando porque é bastante complicado fazer esse processo. Então, uma coisa importante que vai impactar, assim, o desenvolvimento emocional do ser humano, ele envolve o aumento da capacidade de sentir, entender e diferenciar emoções, cada vez mais complexas, bem como a capacidade de autorregulá-la. E aí, lembra lá no cérebro superdotado, já vem com a dificuldade natural de autorregulação, de controle inibitório, para que essa criança possa se adaptar ao ambiente social ao atingir metas presentes ou futuras. E aqui, nós sabemos, é uma demanda grande, ou seja, impacta diretamente ali no emocional dela. E se eu já tenho uma tendência a ter falhas nas quentes, esse desenvolvimento emocional vai ser mais doloso, né? Mais prejudicado. Por quê? Se o ambiente não dá conta de atender as minhas habilidades frias, eu tenho prejuízo, vai intensificar as perdas emocionais. E aí a gente vai entrar nesse ciclo vicioso, muitas vezes, de baixa tolerância à frustração, essas coisas que a gente já tem visto aí o tempo todo. Então, é muito complexo da gente pensar. E aí, por exemplo, as ações executivas ela tem a ver com aquela tomada de decisões conflitantes, ou seja, eu vou fazer tarefa, eu vou brincar, eu vou comer biscoito, eu almoço. E aí, sabendo que o sistema motivacional dessas pessoas já tem uma tendência para fazer coisas ali mais que tragam prazeres ali imediato, motivação imediata, fica difícil muitas vezes eles tomarem essas decisões adequadas, ou seja, quais são as regras e as expectativas, e tomar decisões que conciliem as regras da minha família, as regras da escola e as minhas expectativas enquanto sujeito. Ou seja, controlar o impulso que faz nós superdotados funcionar, que é o impulso de obter gratificação imediata. Nós não trabalhamos em gratificação a longo tempo, a médio prazo. Né? Faz isso que daqui 2 anos você vai... 2 anos não me interessa. Quanto é 2 anos? Então, você já deve saber, mãe, que horas são? 10 minutos. Já passou 10 minutos? São 2 horas. Já passou 2 horas? Essa noção do tempo, essa noção da gratificação faz a gente procrastinar. Por isso que a gente tem uma dificuldade imensa. A gente começa muitas coisas, depois a gente não finaliza, porque a gratificação ela não vem de forma imediata. E o que na vida vem de forma imediata, a não ser estresse, frustração? Né? Então, a gente tem esse contraponto aí. Então, essa habilidade de conciliar as regras e as expectativas é bem importante que a gente faça esse trabalho. E aí, o autocontrole, gente, por que a gente está falando do autocontrole? Daqui a pouco vocês vão ver quando eu for mostrar os exemplos de como a gente trabalha, para vocês também terem isso em casa e pensar em como estimular. Existem umas funções executivas, elas têm a mesma importância ali, mas uma se sobrepõe às outras, por isso de uma importância de uma avaliação muito peculiar. Então, eu pego
o Rafael, por exemplo. Avaliei o Rafael. E aí a gente percebe que tem uma rigidez cognitiva, dificuldade de planejamento, é um controle inibitório bastante satisfatório. E eu vou começar a intervir em todas? Não, eu preciso estabelecer quais está trazendo maiores prejuízos e qual delas está afetando o funcionamento desse conjunto. E aí a gente começa por essa base, assim, eu posso estar trabalhando lá flexibilidade cognitiva, ela tem um controle inibitório bastante falho. E aí eu vou causar mais estresse do que eu vou ponderar isso. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente tem que ir certeiro para que esse plano funcione. E aí, de novo, né, o autocontrole ele proporciona a gente uma flexibilidade maior para as coisas nos conectarem. Ou seja, a gente precisa entender os sentimentos que estão envolvidos nisso, as ações e as emoções. E, de novo, vem aquela seguinte coisa, e aí eu vou dar um exemplo bem prático, que é nas interações sociais. Então, vocês já devem estar por aí, pensem nos filhos de vocês, nos pacientes de vocês, nos alunos de vocês. Estão super empolgados para fazer, né, vivem cobrando interação social da gente adequada. Vamos socializar. É o sonho das pessoas serem sociáveis, serem colunáveis. E aí eu encontro a Gisele, estou todo empolgado, né, Gisele, para falar, estou ali muito entusiasmado, cheio de emoções positivas, eu quero falar sobre a minha construção do meu próprio sistema solar. Aí a Gisele tem 10 anos, ela está na fase de pula corda, não está nem aí para isso. Aí eu tinha uma expectativa imensa ali de entusiasmo, que a Gisele ia me responder, mas a resposta dela foi: tá bom, isso não me interessa, eu vou correr, eu vou aqui na gangorra. E aí? Vem aquelas emoções negativas, né? A famosa frustração. Então, olha a importância dessa tomada de decisão, desse reconhecimento e o amadurecimento desses aspectos executivos, principalmente atenção e controle inibitório, que são fortemente relacionados ao aumento da compreensão emocional da gente e do outro. E aí, e a autorregulação emocional. Então, atenção, a gente já consegue ver muito bem nas avaliações, às vezes as pessoas confundem os comportamentos de desatenção com déficit de atenção, mas na verdade é um funcionamento. E aí, o controle inibitório, que é aquela coisa que a gente fala o que a gente quer sem pensar, e vocês ficam com cara de tacho na frente, né? Não sabe o que fazer. Esse dia eu nem me lembro quando foi, acho que foi ontem. Eu estava na reunião e aí a mulher veio me apresentar, gente, 55 slides, só 20 de teoria, só me interessava 2. E aí, toda empolgada, pagou um café para mim no Santo Grão, meu assistente estava lá do lado, e ela começou a explicar a teoria para mim de Jung. E eu fiquei olhando para ela, né? No segundo slide, eu falei: pula, 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 pula. Aí você imagina a frustração dela, que ficou 3 meses preparando uma apresentação para mim, fantástica, para me impressionar. Eu só queria saber 3 coisas daquilo dali. O Rafael, ele queria pegar a cabecinha dele, enfiar embaixo do sofá, sair correndo, e eu nem percebi que eu tinha feito aquilo, né? Depois de uns 10 slides para frente, eu falei: você me desculpa, é que eu prefiro coisas mais objetivas. Mas olha, eu tenho 37 anos. Aí você imagina alguém, uma criança, que vai falar assim que a professora é chata, que não está gostando daquilo, não vai ter essa maturidade. E eu fui levando no humor, né? Porque uma característica boa de superdotado para sair de coisas que a gente vai usando na vida adulta é a ironia. Então, ironia, poucos entendem. Então, a gente vai fazendo uso desses, mascarando essas habilidades. Então, gente, atenção, controle inibitório estão ligados à autorregulação emocional. Se eu tivesse prestado atenção na carinha delas, eu não teria feito dessa forma. Mas eu estava tão empolgado com o final do negócio, eu falei: você pode... E eu ainda falei assim para ela: você pode começar a apresentação do final para mim? E depois a gente vai voltando do 40 até o 1, né? Porque é difícil para a gente. Então, mas com essas saídas que a gente vai fazendo, a gente consegue se sair bem. As pessoas acabam achando engraçado, mas na infância e na adolescência isso é um inferno. E as pessoas não sabem lidar com a gente não sabe lidar com as pessoas, e a gente não sabe atender as expectativas do outro nem as nossas, e vem aquela frustração que só vai aumentando. E aí vocês pais vão ficar com uma dificuldade imensa de falar assim: onde eu ponho limite, onde eu não coloco limite, onde é da superdotação, onde é da fase, e aí que a gente mora o perigo para a gente pensar. Então,
crianças com bom controle atencional, eles tendem a lidar com a raiva utilizando métodos verbais, não hostis, ao invés de métodos agressivos. Ou seja, essa é a primeira pergunta que a gente faz, né? Quando a gente vai avaliar o que acontece quando essa pessoa está ali. Então, se você está... A Ana Carolina, que tem uma memória excelente, pediu para a gente gravar. Ela começa... Gente, eu gosto de usar exemplos, tá? Desde que eu dei aula, eu não consigo não usar pessoas, mesmo quando eu errava o nome dos meus alunos. A gente está aqui, o processo todo, e aí a gente tem um processo atencional muito controlado para lidar com a raiva. Ou seja, você presta atenção na resposta do outro, eu reconheço o meu sentimento, que foi raiva, e aí vem o controle inibitório para eu ignorar aquele ser humano, que muitas vezes não é fácil, e aí eu vou usar método verbal, muitas vezes. Ser um pouco mais hostil na resposta, ser um pouco mais até agressivo verbalmente, mas eu não vou para o embate. Mas muitas vezes, quando eu não tenho esse foco atencional, eu só percebo o outro ali me atingindo, vai para porrada. Eu tenho um paciente esses dias, que acho que a mãe dele não está aqui, eu estava super bem, e ele é super tranquilo. E aí foi acelerado, as pessoas começaram a chamar ele de gêniozinho mini gênio, né? Tá com 11 anos, tá no 8º ano. E super lá, de repente, ele nunca teve nenhuma ação agressiva. Mas ele tem um problema de atenção ali muito grande, porque ele está sempre atencionando coisas que motivam ele. E aí, quando essa criança, uma criança não, o outro lá, de 14 anos, chamou ele de menino gênio, ele simplesmente só virou, deu-lhe um soco no outro. E a pessoa perguntou, o que aconteceu? Ah, não, eu estava pensando aqui, prestando atenção no meu mapa. Ele nem tinha percebido que naquele momento ele atingiu o outro de forma física, a primeira vez, né? Olha como o processo de atenção é importante. E aí, a gente também entra aqui, quando a gente vai trabalhar, a teoria da mente. Muito no Brasil se fala da teoria da mente só ligado ao autismo, né? Especialmente na falha da teoria da mente. As pessoas têm eles confundem muito. O povo que não sabe avaliar, eles confundem empatia com teoria da mente, aí confunde que não teve vínculo com falta de empatia. Aí você vai lá, o superdotado é todo sofrido, porque ele sofre com Deus e o mundo, sofre com a queimada na Tanzânia, nunca foi na Tanzânia, né? Mas sabe que tem gente lá, que tem bichinho, tem crocodilo, e aí a pessoa faz, não tem empatia. Quando você vai lá, tá tudo ok. Mas aí a teoria da mente, nos superdotados acima de 120, é a teoria da mente, gente, é aquela capacidade de distinguir entre seus próprios estados mentais e os dos outros. Ou seja, eu tô com raiva, o Brian tá com raiva, a Raquel tá com raiva, né? Então a gente faz essa distinção e também percebe ali as sensações. E muitas vezes, de novo, a teoria da mente está fortemente ligada à autorregulação e o controle inibitório. De novo, que eu já tenho um cérebro superdotado, a neurociência já faz isso. A gente tem um laboratório de pesquisa que é o GAIAS, lá da Universidade Federal do Paraná, da Tatiana Riest, que tem feito muito essas pesquisas, e já está lá, é posto. Vocês precisam ver imagens cerebrais. Nanda, anota aí depois para a gente mandar para eles imagens dos cérebros superdotados, quando estão assim, em picos de estresse nesses ambientes, que a gente tem algumas coisas para a gente fazer isso. Então, olha a importância. Aí, de novo, eu não conheço o funcionamento do superdotado. Se eu percebo uma falha de leitura, nem é na teoria, na leitura, aí vem de novo os comportamentos autísticos aqui. Então, olha como é sofrido para as pessoas que têm superdotação com esses comportamentos muito parecidos com TDAH, muito parecidos com autismo. E aí vem a grande dificuldade. E aí, elas também impactam a gente, acho que agora para os pais maiores, nas funções executivas e parentalidade. A qualidade das interações entre pais e filhos na primeira infância, né, ela tem muito a ver com esse desenvolvimento. Nós, pessoas típicas, mas quando estou falando de 120 mais, tem uma influência muito grande, mas ainda assim fica meio que fora do controle. Não só depende ali do controle ambiental,
mas eu tenho uma questão genética muito forte aí, neurobiológica, de neurodiversidade, que é esse QI funcionando diferente. Então, para os pais típicos, né, Brian, já é uma dificuldade imensa a gente trabalhar com as funções executivas. Aí, quando eu tenho um QI mais, essa percepção de radar, de guarda-chuva, de tudo muito ampliado para mais ou para menos. Ontem estava na clínica e uma avó veio tudo super preocupado, gente. Veio mãe, veio avô, e assim, todo mundo acha lindo, mas aí o avô estava preocupado que ele chorava. Assim, ele levava o não, ele chorava, ficava 30 segundos chorando, daqui a pouco passava. Então, essas intensidades emocionais todas dificultando, inclusive, para os pais terem é, essa preocupação. E aí, com essa preocupação eminente, muitas vezes a gente perde um pouquinho da qualidade nessa parentalidade. Ou a gente super protege, ou a gente cobra demais, ou a gente ignora demais. Então, assim, é um caminho de orientação para os pais bem importante, especialmente quando eu tenho 2 filhos superdotados que muitas vezes funcionam diferente. Tendo gêmeas, QI 128, outra QI 127, o funcionamento é totalmente diferente. E aí eles ficam comparando, fica muito mais difícil. Por isso, e tem a gente falar de parentalidade é bem importante, porque não gerar expectativas, né? E aí a afetividade, a receptividade, a disciplina pacífica relacionadas a um bom vínculo é o que faz a gente ter ali avançar nessas habilidades executivas. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade porque é uma demanda tão grande deles para com vocês, e aí vocês têm que dar conta das demandas externas, escola, trabalho, e muitas vezes a gente vai passando desapercebido. E aí, ou a gente vai para os polos mais ou menos. Isso é importante da gente pensar, tá? Mas é de suma importância essas questões todas. Dúvidas até aqui, gente? Daqui a pouco a gente vai abrir ali para as perguntas e a gente vai para as partes práticas depois. Então, parentalidade também é muito importante, ou seja, entender, e eu sempre falo para os pais, ó, a gente pode fazer transição executiva com você faz as atividades para treinar com seus filhos durante a semana, vai entendendo isso, e depois quando a gente vai fazer isso, muitas vezes os pais têm umas dificuldades ali em algumas funções executivas também, porque, de novo, gente, todos nós temos. Mas quanto mais estável estiver ali em homeostase, a gente consegue se empoderar melhor e atender melhor os nossos filhos e os nossos alunos. Ah, a professora é excelente em habilidade em função executiva, porque eles são bons de planejamento. Eles são bons de planejamento de papel. Planejar no papel, que vai sair. Na prática, esses funcionamentos também fica muito constante, porque a gente está lidando ali também com as nossas emoções, com as nossas dificuldades. E aí, outra área que para a gente pensar é as funções executivas e a escola. Né? As escolas que ensinam a habilidade de regulação emocional proporcionam um aumento desse desenvolvimento do controle executivo ali na idade pré-escolar. Então, a gente já tem aqui em São Paulo, em alguns lugares, a gente está desenvolvendo projetos de treino, né, de habilidade de regulação emocional, que é o mais importante. É a desregulação emocional que vai causando traumas no nosso cérebro e vai fazendo aqueles registros de como a gente reage ou não, né? E aí é importante, de novo, na Europa, nós já temos alguns programas bem específicos, na Itália, na Suíça, que treinam o tempo todo função executiva ali na escola, especialmente a regulação emocional, porque faz parte. E, de novo, não é abandonar a criança lá chorando, essas coisas todas, é minimizar esses impactos. Então, a gente vai ter uma maturação ali mais significativa aos 6 anos, mas ali na educação infantil, especialmente, é importante trabalhar isso. E aí, eu tenho uma outra coisa bem importante para a gente pensar, que vocês me corrijam depois se eu estiver errado. Quem aqui percebe ansiedade nos filhos superdotados, em vocês, nesse processo todo, em algum momento da vida? Né? Então, assim, se quem fala para mim, eu não sinto ansiedade, eu não vou acreditar. Meu filho é super... A gente também não vai acreditar. Porque já é
uma tendência, quanto menos você tem suas necessidades atendidas, a gente vai subindo esse nível de ansiedade, porque a gente está esperando sempre alguma coisa, lidando ali com as expectativas. E a gente não sabe lidar com as nossas próprias expectativas, nem com as expectativas do outro. E aí, gente, imagina. Aí as pessoas, nossa, mas você tem 120 de QI, 130. Ok, o que eu vou fazer com isso agora? E aí é a grande questão. E no Brasil, infelizmente, a gente tem visto poucas pesquisas com as questões socioemocionais superdotadas. E muitas delas sempre indo para um lado de que nossas habilidades sociais são perfeitas. Somos extremamente comunicativos, quando na verdade não. E aí o pessoal confunde muito traços de personalidade com as características comportamentais, e aí a gente tem uma confusão. Então, se tiver aqui, eu não sinto pouca ansiedade. Estamos juntos, Sâmia. Eu também, meu nível de ansiedade, gente, é lá em cima, para tudo. Mas eu controlo, né? Às vezes eu não controlo, às vezes dá uma falha, mas a gente vai tentando. E aí, a gente pensar, assim, eu acho que vocês, mães, pais aqui que quiserem entrar na área, né, tem grandes campos de pesquisas aí de novo na área de superdotação. A gente tem que investir muito no campo emocional, porque nós já sabemos, superdotação não é um fenômeno da escola, né? Porque nós não morremos aos 18 anos, acabou o ensino médio, não morremos. Na universidade, isso impacta a nossa vida, atrapalha, né? Vai para pós-graduação, impacta, você sabe fazer tudo, mas não sabe seguir o padrão ali que estão colocando devido ao nosso pensamento divergente ali. Então, a gente tem isso, né? Eu vou falar uma coisa muito minha. Estou preocupado com a minha situação financeira que vai acontecer. De repente, meu cérebro vai, vamos comprar alguma coisa para a gente desestressar. Ou seja, a gente está sempre ansioso com alguma coisa lá em cima, e aí vem uma ideia muito sem noção da gente minimizar isso, né? Então, vou contar um segredo para vocês. Eu tive uma vida escolar bastante gangorra, assim. Eu fui muito feliz até os 12 anos. Depois que eu fiquei 12, 13, era um inferno na minha vida, porque todo mundo falava que eu colava. Eu tirava 10, eu não queria tirar 10, eu tirava 10. Eu tinha ideia para não tirar 10, e quando eu vi, tinha um 10 ali. E isso foi me deixando. E aí as pessoas começaram a colocar a professora começou a me fazer prova na cadeira dela, né, para ver se eu colava. Ou seja, eu era exposto na frente de 20 pessoas, e eu terminava a prova em 3 minutos. Eu não sei fazer mágica até hoje, tá? Não sei fazer nada, assim. E aí isso foi piorando. E eu fiquei muito mal nessa história. Eu não queria mais. Acabei ficando doente. Aí minha mãe foi para a escola, reclamou. Aí pronto. Não ajudou muito, porque as pessoas começaram a me chamar de pedra. Os professores foram reclamar, pedir para me respeitar. E aí eu fui acelerado. Fui ali da 7ª série direto para o primeiro ano do ensino médio, do colegial naquela época. Eu não conto para as pessoas. E aí eu fui melhorando essas questões todas. Mas isso aumentou meu nível de estresse tão grande, né, porque eu tinha que dar conta. E ainda cheguei no primeiro ano, no dia, eu lembro que tinha uma prova de biologia, eu só tinha até tido ciências, eu tirei a nota mais alta da sala, 9,8, sem ter feito conteúdo, sem ter feito nada. E todo mundo tirou 0,2. E eu tive uma crise de choro tão grande, tão grande. Eu me senti frustrado, fracassado. Como que eu venho no primeiro ano, na minha primeira prova eu não tiro 10? Mas eu estava na sala do primeiro ano, tinha 2 aulas. Eu entrei, porque eu estudava à tarde, eu entrei às 13, a prova começou às 15h30. Eu tive 2 semanas de choro. E aí a professora, muito fofa, que ela deve estar viva, e hoje eu encontro, eu não abraço, eu só dou oi, porque ela me traumatizou muito. Ela permitiu que todo mundo fizesse a prova de novo, que tirou nota muito baixa, e a minha ela não permitiu. Eu falei, não, você não tirou nota baixa, mas para mim era nota igual dos outros, zero. Zero. E aí, olha essa necessidade toda. E aí veio um processo de ansiedade muito grande para dar conta do ensino médio de tudo aquilo. E aí eu comecei a arrumar coisas para fazer. Ah, tem que fazer isso? Come. Tem que fazer isso? Come. Então a gente vai protelando essa coisa toda. E aí, aos 17 anos e meio, eu fui diagnosticado com TOC. Para dar conta de tudo aquilo, né? E aí, gente, eu já não tinha amigos, eu tinha 4. Eu perdi todas, ficou só uma. Eu estava tão chato, tão insuportável, né? Tinha que sair e contar as linhas da faixa de pedestre. Eu tinha que sair, eu ia para o elevador, tinha que fazer um monte de coisa. Ninguém mais me aguentava, nem eu mesmo, né? Aí, no terceiro ano, eu quase reti.
Porque eu comecei a fazer contas. Tá, eu preciso de quantas faltas para não ser reprovado? Fazia, não ia. Ia lá, respondia 2 questões que eu sabia que ia dar 5 e ia embora. Eu não aguentava mais aquele processo todo, de tão doloroso que foi. Então, e até, às vezes, hoje, um segredo aqui, mas não conto para ninguém, eu não tenho cartão de crédito, tá? Porque, às vezes, quando acontece alguma coisa, mesmo sem eu perceber, eu tô lá querendo comprar alguma coisa. Eu já comprei uma blusa amarela horrível, horrível, horrível. Eu fui no shopping, era a coisa mais linda do mundo. Quando eu cheguei em casa, parecia uma bata indiana, sabe? Eu tenho 1,70 m, com sobrepeso, de bata amarela, eu fiquei mais frustrado ainda porque eu comprei aquilo. Então, a gente tem esse nível de ansiedade aí muitas vezes, né? Então, já faz algum tempo, está tudo controlado, mas é importante. E aí, a ansiedade, que eu estou querendo chegar aqui, ela impacta muito no, no processo de aprendizagem, seja ele cognitivo, seja ele social. E aí a gente começa a ter pior rendimento em tarefas mais complexas, a memória de trabalho comprometida, e muitas vezes as crianças chegam para ser avaliada, vai mal lá no VISC, mas a gente tem que entender o porquê que ela foi mal. Se as provas são discrepantes, tá, ok, memória de trabalho prejudicada, ela estava ansiosa? É batata. Ansiedade faz a gente perder ali pontos significativos. E aí, prejuízo no processamento das informações, já tem um processamento muito rápido. E a ansiedade faz você perder coisas importantes. Então, vai de 1 a 3. Você está tão ansioso, igual eu lá no dia da reunião ontem, eu só queria ver o final, era o final que me importava. Mas tinha coisas ali no meio, escondidas, porque as pessoas têm mania de fazer mapa, né? Esconder as coisas no meio de coisa inútil. Para que aquilo, gente? 2 slides resolvia o negócio. A gente tem essa mania de tentar esconder. E aí, de novo, prejuízo no armazenamento de dados. Então, assim, Dan, ele aprende tudo, mas no outro dia não tem nada. E a gente vai analisar, vai avaliar, já está com um processo de ansiedade muito lá em cima. Tá? Então, a gente tem um caso que o menino ele é super inteligente. 2 anos atrás, não recomendaram acelerar, mas a aceleração dele era fundamental para o processo, para minimizar esse processo ansioso. Não acelerou, ele ficou fazendo as mesmas atividades enriquecidas de nada, né? Ele só copia, faz mais alguma coisa. Processo ansioso. Aí a gente foi avaliar, só tem um prejuízo gigante em memória, que é onde está ligado a memória afetiva, que tem relação com a aprendizagem e afetividade está aqui, né? Então, se eu não tenho, não vai funcionar, e aí, prejuízo, de novo, nos armazenamentos de dados. Então, como assim? Tem superdotação, mas está com dificuldade. Você vai lá ver a memória, está impactado em função do alto nível de ansiedade. Ah, ele está muito irritado, está muito agressivo. Autismo, aí você vai lá, né, as pessoas estão assim, autismo, esquizofrenia, esquizoide, aí você vai lá, é só ansiedade. Ansiedade, gente, faz a gente ficar irritado, faz a gente ficar agressivo. Imagine a gente com fome e com sede. Ou eu estou querendo me comunicar e as pessoas não me entendem. Quem aqui já teve vontade de puxar o cabelo de alguém sabe do que eu estou falando. A gente está tentando explicar, o outro não entende, aí, de novo, a gente tem que ver, né? Aí dói. E aí, de novo, a ansiedade ela vai impactar nessa tomada de decisão. Então, assim, a ineficiência da tomada de decisão está associada à menor qualidade de vida e prejuízos funcionais. O aprendizado também está relacionado à tomada de decisões, ansiedade, hesitação, autodepreciação e essa aversão ao risco. Ou seja, estou muito ansioso, às vezes eu nem faço, porque eu já sei que vai ser. Posso falar um palavrão? É 10 da manhã, né? Uma merda. E aí eu não faço, porque eu já sei que, ó, ansiedade, eu vou me autodepreciar depois, eu tenho aversão àquele risco desnecessário, porque eu não entendo, vou fazer, o professor não vai valorizar. Ou eu fiz isso, meu pai está cobrando que eu seja. Não, não rola as coisas, sabe? Então, isso é importante aqui. Então, assim, tem uma. Depois eu mando para vocês. Nanda, me lembra? Gente, a Nanda é minha memória operacional, tá? O Rafael é minha memória RAM, porque às vezes. que a Larissa é minha memória. Estou coitada, estou precisando de outra memória. A gente está pensando assim, né? É desse modo que eu vejo as coisas e eu vejo isso com absolutamente certeza. Na verdade, a gente está lá misturando coisas, né? E aí a gente não toma uma decisão correta.
porque impacta na ansiedade. E, de novo, a ansiedade pode... Tá, o professor está me estressando. Eu posso sair da sala, eu posso... Mas, às vezes, a gente chora, né? A nossa comunicação é muito mais um choro que é imediato. De novo, a gente está ali ainda sobre o controle do sistema límbico, tá? E aí, gente, tomar essa decisão é muito importante nesse processo todo das pessoas superdotadas, porque isso vai fazer o quê? Impactar no projeto de vida dela, futuro. A gente pode estar falando de crianças muito pequenas ainda de vocês, mas a gente está falando assim, olha, as pessoas têm possibilidade de serem felizes fazendo o que elas gostam, fazendo a diferença na área dela, né? Então, isso é importante, mas às vezes nossa ideia de projeto de vida é tão grande que às vezes a gente não consegue, que a gente tem todas as habilidades para fazer isso, e aí vai uma pessoa ali que em média até 100 passa na nossa frente numa velocidade, porque ela dormiu bem no outro dia, tomou uma caipirinha, sabe que tem que pagar um boleto, vai embora. Pouco me importa o boleto, eu quero saber o que eu estou trazendo de diferente para o mundo, para o meu dia. E aí, ontem, né, Rafa, a gente estava... O Rafael está aqui, gente, daqui a pouco vocês veem. A gente estava avaliando a criança e a gente só pediu a gente avaliar a coordenação motora fina. Então, o Rafael pediu para ele desenhar uma árvore, depois de recortar. Uma árvore simples. Tinha 5 minutos para fazer uma árvore. E aí, ele, no processo avaliativo, tudo para a gente é dado, pegou, escolheu uma folha de sulfite, uma verde, ele desenhou uma árvore, um pinheiro de Natal, com Papai Noel, com ninho de passarinhos, com raízes, com frutas, que tinha uma conexão com a água. Ou seja, ele não fez em 5 minutos. Ele fez em 11, mas você pegava o desenho, parecia uma obra de arte. E aí depois ligou com a conexão com um castelo assombrado, que saía daqui, caía no torno não sei do que, mas era só uma árvore. Que a gente ia avaliar aqui, coordenação motora fina, que é importante ali para os processos de alfabetização. E aí, olha a riqueza de detalhes. Tinham 3 ovos nos ninhos, um passarinho subindo, o outro que ia explodir. E aí você vai fazer as perguntas, né? A gente já tinha avaliado a criatividade dele, estava muito elevada, mas você imagina, na escola só tem que fazer a árvore, vale 5. Aí ele fez tudo isso, só fala assim, não fez o que eu pedia, 0. Ou então, né? Então, assim, já tem, inclusive tem uma mãe aqui, uma pessoa que eu atendo, é super criativa, e ela tem uma profundidade com as coisas. Você pergunta assim, quem descobriu o Brasil? Pessoa com pensamento linear, convergente, ele vai falar assim, Pedro Álvares Cabral. Aí a criança, que eu adoro, é uma filha de uma pessoa que está aqui, mas não vou falar, não foi Pedro Álvares Cabral. Por quê? Tinha índio, tá no terceiro, quarto ano, né? Não me lembro agora exatamente. Tinha índios, quando chegou que não era, ele não descobriu nada. Aí a resposta dela na prova, em vez de ser assim, Pedro Álvares Cabral, tem 40 linhas, que ela conta da invasão dos portugueses, como roubou os índios, e aí a professora fala assim, não está atrapalhando a aula, que a aula não está seguindo. Olha a nossa dificuldade que a gente vai trabalhar depois lá no plano educacional. Por isso que uma avaliação de funções executivas é tão importante para o funcionamento ali do plano educacional individualizado. Então, assim, se fosse um profissional despreparado para a avaliação de superdotado, ele dizer o quê? Que o menino não cumpriu a demanda. Mas sabendo que criatividade já é uma habilidade ali do superdotado, mesmo que ele não seja criativo, né? Aquela pessoa que produz artesanato Dona Maria Braga, que é outra coisa, faz rolinho de papel e faz essas coisas, é outra coisa. Isso não é criativo. Isso é a gente que copia e faz ali. Eles não gostam de copiar nada. Então, aí a pessoa vai falar o quê? Não fez atividade, não seguiu a comanda, tem dificuldade, não. Ele estava tão intenso naquele processo dele que ficou lindo. E no final, tinha coordenação motora fina? Média. Mas aí a gente sabe onde vai, né? Olha o quanto de coisa ele tem e pode fazer. E, de repente, no final da sessão, ele não tinha condições de colocar... Rafa, você pode trazer o sapato para eu mostrar aqui depois pro pessoal, com o cadastro? Ele tinha uma dificuldade imensa, e só nesse exercício da árvore, ele foi e colocou o cadastro no sapato. Assim, a mãe dele ficou babando. Era a estratégia de como a gente faria, tá? E aí, de novo, né? A gente tem que pensar que as funções executivas... Dá oi para eles, Rafa. Gente, esse é o Rafael. Esse é o Rafael. Tá aqui que a gente está gravando um curso para o Rio de Janeiro, lá no ano que
Pode ir, daqui a pouco você fala. Então, a importância disso, ou seja, o que eu quero falar com vocês aqui, agora, que a gente vai agora para a parte prática e depois perguntas, né? Nós temos vários estudos que têm demonstrado a existência desse benefício do treinamento de funções executivas durante o desenvolvimento, né? Ou seja, a gente aplica uma avaliação pré, faz uma intervenção de 12 semanas, replica após, você vê a subida, assim, você vê em gráficos quanto a gente subiu. E o quanto é importante isso, porque alguns meses depois, os pais já veem até mudança funcional ali, de como essa criança reage a algumas coisas. E aí, no treino, a gente ajuda. Manutenção do foco, funções executivas e ansiedade, planejamento e organização, priorização de tarefas, manutenção da motivação, tomada de decisão. Mas é importante a gente pensar que a gente está falando de um desenvolvimento cerebral, que o meio impacta, é uma estrutura cerebral, tem o seu desenvolvimento típico, mas tem uma questão ali atípica do QI 120+, e aí a gente tem a conexão ainda de ambiente, ou seja, muitas vezes para dar certo o treino, a gente também tem que fazer orientações com a família ali de como responder na hora adequada, de como fazer isso. Porque, de novo, né, o Brian está fazendo o tema de mestrado dele é função executiva, né, Brian? Função executiva e saúde mental. Mas a gente também não está falando daquelas pessoas que têm prejuízos severos nas funções executivas. A gente está dizendo o seguinte, o QI mais traz prejuízo nesse funcionamento e faz a gente ficar mais frustrado ali com algumas questões, tá? E aí, de novo, e eu sempre digo isso, que é uma frase de uma professora que eu gosto bastante, toda alteração no cérebro, ela produzirá mudanças na conduta. E toda alteração na conduta também modificará o cérebro. Ou seja, a função executiva, ela é cérebro e ambiente. Por isso que muitas vezes a gente organiza os ambientes. Eu sempre falo para vocês, gente, não desistam de brigar pela melhor escola para os seus filhos. Isso vai impactar no funcionamento dele. Muitas vezes a gente também tem que dar um olhar para trás e assim, nossa, o que está acontecendo aqui em casa? Eu estou reforçando demais, está muito sobre ganho de atenção, porque, de novo, o ambiente, né, muda a conduta e o cérebro também replica aqui na conduta. Tá? Então, é muito importante a gente entender esse funcionamento que fica tranquilo. E, de novo, para a gente evitar ali questões de traumas cerebrais importantes. Quando eu digo trauma, gente, eu não estou falando de trauma de bater a cabeça ou de trauma ali emocional. Estou falando de ações que vão acontecendo que a gente vai registrando e ficando. E aí, comportamentalmente, a gente vai sempre emitir uma resposta. Então, assim, eu chorei na escola. Uau, chorei, chorei, chorei. A tia foi e chamou minha mãe. Na outra vez, eu vou chorar. Que eu já aprendi que, para eu me livrar disso daqui que é tão sofrido, eu choro, minha mãe vem. Ou então, se eu beliscar um amiguinho, minha mãe vem. Se eu morder, vem. Se eu chorar, vem. Então, a gente tem esses funcionamentos. Né? Porque a gente não está fazendo isso de novo. Não é maldade, não é manipulação. É preservação da vida. E a gente sabe que o nosso cérebro foi desenvolvido aí, a Patrícia está aqui, minha grande amiga neurocientista, a gente sabe que o nosso cérebro tem que gastar energia com o mínimo possível. E o superdotado tem uma ideia muito boa, que eu acho, da gente gastar energia com as coisas que a gente gosta. Não é legal só fazer o que a gente gosta? Se a gente pudesse, a gente não fazia isso, mas não dá. E o cérebro também, ele cria os nossos probleminhas, né? Muitas vezes está tudo muito bem, ele vai lá, aquele nosso... alarme de carro, dispara onde não tem prejuízo, certo? Então, a gente tem que entender esse funcionamento e, muitas vezes, explicar para a escola, e, de novo, quando a gente fala de PEI, a gente não está falando, misturando os assuntos aqui, gente, mas é importante, porque a gente não está falando só do mais conteúdo, a gente está falando como esse cérebro recebe esse mais conteúdo ou esse menos conteúdo, porque, assim, ele é muito flexível, ou seja, muito flexível, e a gente às vezes acaba tornando muito inflexível porque a gente não consegue atender essas demandas. E aí tá, eu tentei uma vez, não fui bem aceito. 2 vezes não fui bem aceito, vem a rigidez cognitiva. Não vou fazer, não quero fazer, não quero fazer. A gente já sabe, não foi motivador, não foi adequado ali para a gente.
né? E aí, a gente tem que lembrar ainda que, nesse processo de aprendizagem, aí, a aquisição dessas novas funções, elas envolvem sistemas neurais plásticos que estão conectados. E a plasticidade é essa disposição neural, a aprendizagem é a sua realização, ou seja, quanto mais plástico eu tiver, mais fácil de aprender coisas. Por isso que, na maioria das vezes, a gente começa ali atendendo controle inibitório, rigidez cognitiva e atenção, para não gerar uma pessoa mais rígida e mais sofrida. E muitas vezes a gente fazendo só as coisas como a gente quer, traz muito sofrimento para todos nós e para o entorno. Certo? Perguntas até aqui? Falei demais? E lembrando, gente, que a aprendizagem ela ocorre no cérebro, né? Não é na bolsa, no caderno, não é na letra bonita, não é... Eu? Tá, vamos lá. Pra gente, depois eu vou fazer as práticas com vocês, tá? Tem uma pergunta aqui no chat que eu não consegui ler. Ah, tá. Além do viés da negativa que nosso cérebro tem, em que o cérebro costuma nos fazer dar mais atenção a situações negativas, exatamente isso, Patrícia, boa colocação. Nosso cérebro já tem, gente, uma tendência a só dar maior coisa para as coisas negativas, né? Então, aí começa. Eu tive uma experiência negativa, a gente vai aumentando isso. Então, é bem, Patrícia, ótima lembrança. E, de novo, no público escolar, professor já é... Gente, de novo, não é crítica, eu também saí da sala de aula. Nós já somos negativos por existência. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Tá? É exatamente isso que o cérebro traz. E aí, esses impactos na aprendizagem, eles são gigantescos. Vamos lá, Ana, Carolina. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode abrir o fone, tá? Porque eu acho que eu não dou conta de ler os comentários, sobe muito rápido. Vamos lá, Carol. Desculpa a intimidade. Seguinte, eu sou uma adulta superdotada, não tenho filhos, eu estou aqui por causa minha mesmo. E eu tenho muita dificuldade nas funções executivas no trabalho. Tenho dificuldade nas funções executivas na parte cognitiva, principalmente no meu trabalho, que é questão do foco e questão do controle inibitório de não fazer outras coisas enquanto eu estou trabalhando. Eu trabalho home office, sabe? Sim. Aí eu queria saber, você falou que as pesquisas mostram que o treino de funções executivas ele é muito proveitoso para crianças e adolescentes. Para mim, que sou adulta, seria proveitoso fazer os treinos? Sim, é proveitoso, Ana. Se você não puder falar a sua idade, você fala aproximadamente. 29. Sim, é muito proveitoso para todo mundo, gente. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte: com maior plasticidade, mais fácil e rápido os resultados, tá? Então, funciona sim, mas aí o protocolo ali da adolescência e da infância de 12 sessões, ele vai ser um pouco mais ampliado, que a gente vai ter que focar em algumas estratégias. Por quê? Você já é uma adulta, você tem noção real dos cenários, né? Muitas vezes o que a gente faz, como o Brian, que nossos psicólogos, a gente avalia esses contextos onde está tendo prejuízos, a gente vai te dar estratégia de fazer isso, mas, de novo, é treinamento, é treino. Não é mais um cérebro tão plástico, mas as mudanças acontecem. E uma outra coisa importante é que o nosso declínio cognitivo ele começa por volta dos 35 anos. Mas quando você faz esses treinos todos, você vai aumentando essa capacidade. E hoje nós já temos testes, né, neuropsicológicos para avaliar o quanto, por exemplo, minha memória, eu fiz esses dias memória, eu tenho 30 e tantos anos, como eu já disse, mas minha memória está ali, memória de 22 anos e meio. Então, a gente consegue fazer essas relações. Por que que esses artistas, esses atores, todos têm? O treino cognitivo. Então, assim, a mudança vem, Carol, mas assim, a gente não garante que você perceba uma mudança tão significativa ali em 4 meses, por exemplo. Mas a gente tinha um paciente agora de Goiânia, a gente deu alta para ele em 9 meses, estava com 29 anos, né? Então, as coisas vão mudando, sim, mas uma velocidade menor, tá? E aí você já sabe quais são as suas recompensas. E aí, se você tem uma visão muito negativa, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar, porque, de novo, seu cérebro está se sabotando. Eu dei essa palavra sabotando porque parece meio coach, mas não, é esse funcionamento que a Patrícia disse, de ver negativamente as coisas, né? Mas funciona e eu recomendo que faça. Eu, a cada um ano e meio, eu faço treino de novo, sempre, de flexibilidade cognitiva, porque eu tenho uma questão de sim.
Gente, eu não suporto não na minha vida. Não. Qualquer não, de quem quer que seja. E aí eu fico ali fazendo as estratégias até conseguir sim. Então, a Ana Carolina faz sim, dá certo, mas, de novo, faz uma boa avaliação. No Brasil já tem um instrumento para avaliar adulto de disfunção executiva, e a gente faz sim intervenção, tá? E dá super certo, que você faz a intervenção clínica, depois você vai fazendo os exercícios em casa. E aí você vai ver a diferença. E, de novo, até aumenta as possibilidades de... Tem gente que tem dificuldade de promoção, e aí quando você faz tudo ok, aí as coisas ficam mais fluidas, tá? Mas assim. Mais perguntas, gente? Não? Ô, Bruno, eu queria só falar rapidinho. É. É mais uma observação mesmo, assim, minha, no caso. Que eu vejo que a Helena tem muito disso também. Que eu não planejo muito as coisas, não, sabe? Desde coisas simples, por exemplo, vou fazer um bolo. Eu não coloco cada ingrediente para poder começar, não. Eu vou pegando ingrediente no armário, vou colocando. A cozinha vira uma bagunça, mas o bolo sai sem problema algum, entendeu? O resultado final fica tranquilo, como se eu tivesse organizado. O estudo era a mesma coisa. Eu ia estudar, eu nunca tive caderno, nunca tive paciência, sabe, de ficar com aquele monte de... escrever aquele monte de coisa. Era folhas avulsas, uma bagunça, mas nunca tive problema. Eu sempre tirei nota boa, sabe? Aí eu falei assim, isso nunca vai me prejudicar, né? Porque tá tudo bem no final. Só que no trabalho, eu vi que eu preciso de ter, pelo menos, um mínimo do planejamento para eu não prejudicar uma equipe, né, por exemplo. Sim. Tá trabalhando, né? Sim. Então, aí isso é bem importante, especialmente quando você tem cargos de chefia ou quando você depende muito, esse treino é importante, porque senão leva a uma outra coisa depois que a gente pode ter, que a gente pegar tarefas em excessos para dar conta, né? Mas aí, como você organiza a cozinha para ser uma pessoa mais flexível, e quem é muito rígido, às vezes, essa cozinha bagunçada, esse negócio aqui, essa louça aqui, não deixa agir, né? Então, por isso, de novo, a gente pode... tem toque. Não, é um pouco mais rígido para se sentir organizado. Deixa quem quiser falar, pode levantar a mão. O Brian ia falar, né, Brian? Eu ia perguntar, você falou a questão do engajamento nas atividades, né? Se esse engajamento ele está mais relacionado com uma necessidade de desempenho ou se é realmente uma motivação muito grande, né? Então a pessoa foca tanto ali que perde noção do tempo, perde noção de organização, ou não? Se também tem uma preocupação de tem que estar perfeito, tem que ter um desempenho muito bom. Aí são duas coisas importantes que, de novo, estão ligadas com as funções cognitivas quentes, pai. Tem esse processo mesmo de motivação de fazer o melhor, tem o processo de estar ali motivado, fazendo as coisas que gostam, e aí tem esse problema de... Gente, tem só o microfone aberto, que eu tô... Minha dispersão, ela já está lá em Londres. Aí, Brian, tem essa questão da motivação, das características de fazer. Então, era uma árvore. Não fez uma árvore, fez tudo ali. Então, e também, de novo, em ser o melhor e fazer o melhor. O perfeccionismo é uma característica muito contundente. E, de novo, a competição que eles têm não é com o outro, é com ele, fazer o melhor cada vez mais. Ele verbalizou assim, nossa, essa minha árvore tão feia, mas é a melhor que eu já fiz. Então, olha como é contraditório. Tão feia, mas é a melhor que eu já fiz, e ficou o tempo ali. Então, a motivação está ali, que quer fazer. Então, por isso que a gente tem que buscar atividades muito motivadoras e no meio colocar coisas mundanas, né? Eu tenho alguns que chamam isso, eles chamam o dia a dia chato de coisas mundanas. Ou seja, colocar os interesses protagônicos dele ali, colocar os interesses coadjuvantes e os figurantes, que eles vão alternando. E aí os figurantes, muitas vezes, são aquelas coisas que não interessam para eles. E a gente tem que pegar essa motivação deles ali para fazer e ir transformando isso. Mas é muito traço de personalidade. Na clínica, a gente tem visto isso, e a gente vai fazer a análise com os traços comportamentais, com essas listas comportamentais que a gente tem na superdotação, é batata. E muitas vezes o perfeccionismo vem ali em cima. Esses dias eu dei uma oficina sobre como lidar com a frustração no México para honesto. Gente, é notório, todos eles têm. E não é com o outro, né? Mas muitas vezes a gente acaba indo para o outro, porque o outro está ali como fator intermediador. Diga, Flávia. Oi, ex.
Ô, Dan, eu queria te perguntar o seguinte, como que a gente muda ou trabalha essa questão da gratificação imediata e também a questão de suportar com paciência a lentidão das pessoas ou do entorno, porque igual, por exemplo, no meu trabalho, dá um exemplo assim que eu vejo no meu filho também. Ah, você está ali vendo uma situação, mas eu não sou a gestora daquele setor, eu consigo ver lá na frente o que vai acontecer, tento avisar, mas a pessoa não consegue entender o que eu estou falando. E muitas vezes eu vejo meu filho com os colegas, ele tenta falar umas coisas, as crianças não entendem o que ele está falando, e aquilo gera aquela ansiedade, aquela, sabe, a gente não tem paciência nessa questão. E também essa questão do a longo prazo, como que a gente trabalha isso? De novo, é treino, é terapia, é intervenção ali nessas habilidades. Porque, assim, a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes a gente não consegue, tá, gente? O que é meu, o que é do outro. O outro não tá, eu não estou conseguindo me comunicar de forma adequada, porque muitas vezes a ansiedade faz a gente perder ali habilidades pragmáticas, tá? Então, isso também tem. Eu percebo tudo, quero fazer tudo. E, de novo, a questão aqui, Flávia, é treino. É a gente entender que e depois ali, vocês conhecem a técnica Pomodoro? Depois é bom, né? É super importante, assim, ela tem umas coisas que a gente tem que entender. Então, assim, o que eu posso fazer ao final do dia ou durante esses processos mais chatos para dar conta de tudo isso, tá? Mas é treino e é bem possível fazer isso. Mas às vezes demora. Eu fui compreender todo o processo, todo depois da minha síndrome de burnout que eu tive. E aí Já eu me fiquei agoniada, distanciei. que você falou 35 anos, eu tenho 35, já estou pensando que eu estou ficando esclerosada, que socorro, tem que correr atrás. Não, mas é de novo, a gente tem que fazer isso porque a gente flexibiliza assim. E aí, de novo, gente, quando a gente fala de cérebro, a gente nunca tem perdas. Se a gente começa a treinar, fazer investimentos no nosso treinamento ali, tá? Dá sim, Flávia. E, de novo, é você entender o que é motivacional. Talvez a gente não consiga entender o que é planejar daqui 2 anos para. Mas você ir minimizando essas etapas é importante e a gente vai conseguir. Então, trabalhar sempre com planejamento a curto prazo, a médio prazo. Se você me falar que eu vou ficar rico daqui 20 anos, que eu tenho que investir não vou, sabe? Não vou. Eu não sei, eu não estou vendo aquilo. Né? Mas a gente tem essas, então, intercalar, né? Essas coisas. E aí tem muito a ver com a tomada de decisão que a gente toma. Então, eu vou colocar uma tela aqui de treinamento. Gente. Tem mais perguntas? Não? Perguntas, comentários, xingamentos. Eu vou colocar uma tela aqui. Eu ia Oi. só perguntar em relação ao perfeccionismo, é a questão do ajuste, assim, porque eu vejo às vezes que em crianças menores, assim, a questão da frustração traz para eles, por exemplo, se eles têm um problema de coordenação motora, na superdotação, aí eles deixam de fazer ou fazem coisas mais simples, num desenho, numa pintura, a gente consegue trabalhar essa questão do perfeccionismo deles com os treinos das funções executivas? Consegue sim, Patrícia. E uma coisa bem importante, gente, que aí vocês que são influenciadoras no mundo da superdotação, é que nós já temos instrumentos para a gente medir perfeccionismo, tá? E aí a gente já sabe, de novo, que o perfeccionismo é uma característica das pessoas superdotadas. E a gente também já sabe que perfeccionismo não é uma habilidade positiva. Né? Então, na década passada, quando a gente fazia aquelas entrevistas, né? Ah, isso é positivo, eu sou perfeccionista. Não, porque o perfeccionismo faz a gente sofrer, faz a gente procrastinar e faz a gente não fazer. E a gente tem uma ideia tão grande, como que eu posso dizer? Ali, uma ideia tão grande do que a gente está fazendo, a gente constrói coisas imensas na minha cabeça. Né? Então, se eu tenho um projeto que eu vou ter um quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí é tanto detalhe que não vai sair. Ou seja, é também ali um mecanismo do cérebro dizer, olha, a gente se diverte mais planejando, fazer. E aí você vai ver aquilo que eu disse na entrada, Patrícia, na execução, né? A gente não tem falha aqui no planejamento, vai na execução. Mas a gente consegue trabalhar, sim, a questão do perfeccionismo nas funções executivas, porque ela traz impacto muito grande ali para a saúde mental, né? Então, a gente precisa dar e tem como fazer, nós já temos como avaliar, porque assim, o perfeccionismo ele é uma característica multidimensional, é da personalidade, né? Então, assim,
marcada pela tendência ali de elevar os padrões de desempenho. E isso já é muito natural no superdotado. E aí vem ali, muitas vezes, uma inflexibilidade nesses padrões, pelas preocupações excessivas com o erro, né? O fracasso e a autocrítica extremamente contundente. Então, tem gente, por exemplo, que faz mil coisas em vários lugares diferentes. Aí chega numa coisa que ele quer fazer o melhor do mundo, trava. Trava. Que não dá. E aí, de novo, a gente tem que voltar e fazer esse processo, esse treinamento. Mas aí a gente vai sempre se deparar, Patrícia, com coisas que a gente vai, de novo, trazer isso, que é uma marca da nossa personalidade. Assim, características da nossa personalidade a gente não vai perder. A gente consegue ali flexibilizar, mas quando avança, a gente acaba muitos ali se perdendo, né? Então, o perfeccionismo, ele pode, sim, desde que a gente já tenha ali uma avaliação que a gente tem para dizer, olha, é importante fazer isso, tá nesse nível aqui. Porque não existe nível funcional de perfeccionismo, tá, gente? Vocês saíram daqui com isso. Perfeccionismo não é saudável. Então, a gente tem que Aí, Patrícia, o perfeccionismo está ligado a gente trabalhar a função executiva de flexibilidade cognitiva. Ou seja, você fez isso, a gente consegue isso. E aí, nesse momento, é o melhor que você faz. A gente começa a trabalhar com a flexibilidade cognitiva que vai impactar ali no perfeccionismo. Gente, Eu estava só pensando, Dan, porque assim, uma das coisas que uma das professoras apresentou para a gente é uma questão de acomodação, de a criança atinge um determinado nível, por exemplo, com dobradura ou, por exemplo, desenho, e aí aquilo fica mais confortável para ela. Então, assim, ela se recusa a se desenvolver ou fazer um projeto um pouco mais complexo, porque ela acha, né, que não vai ficar exatamente como ela gostaria ou mais complexo. Então, fica isso que você falou de ela fica travada, né? Acho que nessa... Sim, a gente usa o termo bloqueio, tá? Então, muitas delas têm bloqueio cognitivo. Você deve me conhecer o meu bloqueio cognitivo também, Patrícia. Então, a gente acaba desenvolvendo alguns bloqueios cognitivos. Aí, quais são as estratégias para a gente sair disso? E muitas vezes as crianças elas têm dificuldades, os adolescentes têm dificuldades de fazer. Mas, gente, o perfeccionismo, a superdotação, ela vai levando a quadros clínicos muito sérios de agravamento. Então, assim, transtorno de ansiedade, depressão, transtornos alimentares, de personalidade. O quadro de burnout que eu tive em relação ao meu perfeccionismo no trabalho muito grave também. Então, quanto mais cedo a gente trabalhar essas questões do perfeccionismo e rigidez cognitiva, a gente tem mais ganhos, Patrícia. E muitas vezes nem é o conforto, é a idealização que ele fez, aquela dobradura tão fantástica, que a gente prefere ficar só com aquilo dali, porque, ou nem começar, ou nem ter a intenção de começar. Gisele, diga, querida. Não, era mais ou menos isso que era só um exemplo, assim, na pergunta da Paty, eu já respondeu, porque eu tive um exemplo do Saulo, que ele tinha que fazer uma réplica de alguma arte do Van Gogh, por exemplo. E aí ele disse que não ia fazer, porque aquilo era plágio, já começou por aí. E quando eu convenci ele a fazer aquilo, ele disse que começou a chorar, disse também que não ia fazer, porque ele jamais ia conseguir ultrapassar Van Gogh. Aí eu disse, meu filho, mas a questão não é a questão de você ultrapassar Van Gogh, você não está competindo com Van Gogh. Mas ele não conseguia fazer. E aí foi um sofrimento muito grande. Então, é uma questão, passa pela questão emocional de uma forma muito estreita. Mas aí Sim. tu já respondeste a maioria dos meus questionamentos com o comentário da Paty. É só um Tá. exemplo mesmo. Perfeito. Então, gente, eu vou compartilhar aqui uma tela que a gente treina. Eu vou mostrar para vocês algumas telas de treinamento que a gente faz, tá? Aqui agora. Então, vocês também podem fazer perguntas. Eu vou começar com uma... Se eu conseguir, né? Porque eu sou... Ô, Nanda, agora eu preciso que você habilite para eu compartilhar a tela, por favor. Tá? E a gente vai fazer isso porque elas, de fato, estão ligadas, Gisele. Então, assim, é muito importante que a gente grite aos quatro cantos o quanto é importante que as pessoas pesquisem mais aqui as questões das emoções na superdotação. Deixa eu ver se eu já posso. Então, vamos lá. Dizer.
Nanda. Problema Escutando? técnico. Oi? Sim, eu só preciso que você deixe eu compartilhar a tela. Tá, peraí. Acho que agora deu. Vem aqui. Não, não deu. Vamos lá. Peraí. Eu acho que tu consegue, Dan, porque tu é o host também. O que tá Sim, dando mas por assim, aqui? tá dizendo que eu estou desabilitado para mim. Tá. Ah, Então, vou tentar habilitar aqui, segura. gente, então quem quiser pergunta, vai fazendo, aproveita o tempo aí, porque a Nanda está lá em Pelotas, em Porto Alegre. Tem bastante gente aqui de Porto Alegre, né? Pessoa enrolando, né? Ruim de enrolar, né? Vamos! Internet ruim. Acho que agora foi, Dan. Agora foi, Nanda, perfeito. Que bom. Agora só vou achar a tela correta antes que eu compartilhe nudes. Mas eu não tenho nudes, tá, gente? Ou seja, a gente não corre esse risco. Vamos lá. Fechou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que quando você tem várias questões aí com funções executivas, né? Você vai elencar quais são as prioridades e começar a trabalhar. Mas aí talvez seja importante, que você falou depois também, que você treina de tempos em tempos. Qual que é a questão da retomada isso com o superdotado? A gente tem que ir avaliando, porque você falou, a gente faz um treino lá de 12 semanas e tal, e isso tem que ser avaliado de tempos em tempos? Como é que a gente, como faz? Não, Patrícia, em geral, quando a gente atinge o nível de desenvolvimento ali, a gente já vai para uma outra, e você não vai ter mais, você não volta para aquele estágio inicial que você não tinha, tá? Então, por exemplo, se a gente pegou uma pessoa que tem, assim, alta rigidez cognitiva de 70%, 80%, a gente vai planejar para a gente chegar ali até os 35%, que é extremamente saudável. Então, essa habilidade, ela não é perdida, tá? E aí, depois, as questões mais importantes, elas ficam como a gente oscila com o ambiente. E aí, de novo, a gente volta a um outro processo de autoconhecimento, ou seja, como você reage diante de umas situações dessas. Mas se eu desenvolvi a habilidade ali, mas, de novo, sou executiva cerebral, traços de personalidades é uma outra coisa. Você vai ficar mais maleável para lidar com essas questões de frustração, de bloqueio. Então, você vai destrinchar as habilidades para isso. Assim, as funções executivas, ela vai finalizar esse comportamento todo. Mas a gente vai continuar intenso, vai continuar se frustrando muito ali, mas a gente vai lidar melhor com isso. Mas uma habilidade treinada, desenvolvida, ela não é perdida, a não ser que você sofra um acidente, que um espeto de churrasco entre no seu cérebro, tá? Que vai impactar algumas coisas. Ou que você tenha muitos traumas ali, ou que o ambiente que você tá seja tão pobre, gente, pobre no sentido de estímulo, tá? Que aí você vai, de novo, enrijecendo mais ainda, tá bom? Respondi? Ótimo, obrigada. Então, aqui, gente, tem não sei se vocês estão vendo aqui, um dos exemplos que a gente faz. Então, assim, a gente começa fazendo uma tomada de decisão. Eu vou trabalhar com vocês com o material de adolescente, então, acima de 11 anos, porque a gente também tem a versão criança, tá? Mas adolescente é as coisas que a gente vai fazendo. Então, eu só vou arrumar aqui, porque eu não sei como fazer isso. Então, a gente começa com uma pergunta, né? O que você faria se visse uma pessoa arrancando uma árvore no parque, perto da sua casa, enquanto você conversa com seu amigo? E por que que a gente escolheu temas sensíveis, né? Porque tem que ter uma identificação desse tema com o sujeito. E muitas vezes, a maioria deles tem uma questão ambiental, de proteção, de cuidado muito grande. E aqui gera empatia. Então, pensem em vocês. O que você faria se visse uma pessoa arrancando uma árvore no parque, perto da sua casa, enquanto você conversa com um amigo? Tá? Pensem nisso
E aí, quem puder me responder, levanta a mão, 1 minutinho de resposta. O que você faria? A gente faz... Essa decisão é importante ser tomada? Por quê? Geralmente, as pessoas vão fazendo aqui, se tem uma empatia muito grande com o meio ambiente, vai tomar uma decisão muito irracional. Ou seja, na ausência do controle inibitório, impacta na nossa tomada de decisão. Então, o que a gente faria aqui? A gente pergunta isso, e aí, a próxima tela, a gente traz, né, os prós da situação, contras da decisão. E a gente tem que lembrar que tudo tem dois lados. Nem sempre o lado que a gente está vendo naquele momento é o que é real, é o que a gente está entendendo ali. Então, a gente começa aqui, tá? Então, por exemplo, qual que é o impacto de você deixar seu amigo e se fiar dentro de um incêndio, por exemplo? Vocês conseguem imaginar isso? O quão é importante tomar essa decisão? É uma coisa que você está ali, está pegando fogo, está com o seu melhor amigo, e aí você se joga dentro. E a gente vai trabalhando essas questões todas. E aí, a gente começa, depois que trabalha isso, para desenvolver também comunicação pragmática, a gente vem com as perguntas fomentadoras dos conflitos. Né? Você consegue me dar um exemplo de outra situação para a gente pensar? E aí, muitas vezes, vem aquelas situações próprias do dia a dia deles, tá? Escola, casa, pai. Ontem mesmo um garoto falou para a gente do tablet que o pai retirou dele de forma um tanto desmedida, né? Então, eles vão trazendo essas coisas todas e a gente vai trazendo para a realidade dele. E aí você vai neuromodulando essas decisões. Por isso, Patrícia, que a gente tem que pensar qual é a base desse prejuízo? Onde a gente quer chegar para a gente ir fazendo os treinos, tá? Então, tem uma paciente de Goiânia que a gente começou muito... A questão dela no começo era atenção. A atenção já foi, memória já foi. A gente está agora na flexibilidade cognitiva, que esse perfeccionismo impacta, a ansiedade impacta aqui também, a procrastinação também entra, e aí a gente fica muito à mercê dessas situações. Então, olha o quão é importante que a gente pense nessas funções interligadas, porque elas não são avulsas, né? De novo, não são avulsas. E aí a gente vai construindo os materiais, se a gente está presencial, a gente constrói o material junto, porque, de novo, o superdotado ele gosta de fazer parte desse processo, e aí a gente deixa ele adaptar, deixa ele fazer como ele quiser. Então, tem a ideia, desde que a ideia seja mantida, ele pode organizar isso como ele achar mais prudente, tá? Então, ele participa de todo o processo. E aí, a participar do processo já é tomada de decisão e já está flexibilizando ali algumas coisas. Então, é bem importante. Então, eu vou só compartilhar aqui, se alguém puder ler para mim, eu vou agradecer. Alguém lê para mim, por favor? E aí a gente pensa junto esse daqui. Algum voluntário? Adoro, gente, participativo. Ótimo, gente. Isso é meu, eu gosto de volume. Começa. Quem falou primeiro? Eu. Ê! Pode ler? Pode. Eu não sei quem é, porque eu não estou vendo. É a Sâmia. Sâmia, pode ler, querida. Situação 1. Pedro estava no 7º ano e estava indo mal na escola. As suas notas estavam deixando seus pais e ele muito desanimados e preocupados. O pai propôs um jantar para conversar e verificar algumas possibilidades que foram discutidas. Quando a conversa começou, Pedro se mostrou impaciente e descontente. O pai então ofereceu inicialmente 2 opções. A proposta é que você responda colocando-se no lugar de Pedro. Sim, e aí a gente faz ele pensar nessas propostas, né, no lugar do Pedro, e vem muito material dele. Depois a gente já começa a organizar, por exemplo, o que Pedro faria? Vocês conseguem responder, pensar nas opções que ele pode ter? Muitas vezes, quando a gente está traumatizado, as respostas já vêm assim, ó. Desistir dos estudos ou procurar ajuda com profissionais especializados. Então, isso eram 2 propostas que a gente tem.
E aí, quais as perdas e ganhos aqui, tá? E aí, de novo, tomada de decisão vai regulando ansiedade, é um processo bem construtivo. Tá? Então, trazendo no lugar do Pedro, ele toma. E aí a gente pede, que situação você passou já que você precisava tomar decisões aqui? E aí vai aflorando aqui. Então, a gente vai fazendo isso, a gente faz uma medida de pré-teste antes do treino e uma medida depois. A gente consegue ver em níveis de porcentagem quanto que a gente subiu. E ontem, o Rafael está aqui, eu fiz um pós-teste com uma paciente minha autista. Então, a gente começou lá no flexibilidade cognitiva. E ela, Patrícia, depois de 1 ano, ela me deu exatamente a mesma resposta que ela deu no começo ali, quando a gente estava já avançando para o treino. Ou seja, ela estava muito mais flexível, ela lembrava das respostas que ela tinha dado, por que ela tinha dado, e ela foi dizendo ao longo desse período quantas vezes ela teve que tomar aquelas decisões para fazer. Coisa que ela não fazia antes, não abria a porta, não saía, não pedia ajuda. Então, o comportamento ele vai ficando, tá? E aí, a gente vai construindo o passo a passo com ele. Mas, de novo, é sempre dentro do perfil dele. Então, a gente tem a base aqui, mas, de novo, você tem um QI 120, 130, tudo vai mudando, né? Então, para resolver, a gente cria essas coisas aqui. E aí, eles vão colocando as coisas em ordem, né? As coisas vão acontecendo. E aí, passo a passo, depois, já vem uma construção mais significativa. E aí, sempre a gente tem que trazer para eles aqui, acho que foi a Flávia que perguntou, para nós também, gente, que é muito importante, que cada decisão tem uma prós e contras, situação vivida, as consequências a curto prazo e a longo prazo. Mas no primeiro momento, a gente sempre escolhe trabalhar com curto prazo, porque é mais fácil deles vislumbrar os resultados de curto prazo. Se for a gente trabalhar com consequências de longo prazo para eles, não funciona. Não funciona porque a gente não tem... E não é uma deficiência no nosso funcionamento cerebral. É um funcionamento atípico que a gente não vai olhar para o futuro tão longe, porque o futuro é futuro, né? Então, essas coisas que a gente pode pensar. Certo? Então, aqui é uma das habilidades que a gente treina. E aqui eu vou dar outro exemplo, não sei, que é de habilidades pragmáticas, que muitas vezes a gente tem as dificuldades de fazer essas comunicações mais assertivas, né? Então, a gente vai treinando isso daqui. Então, os temas de conversação. Redes sociais, um acontecimento importante na infância, hobbies, o melhor presente, data do ano mais esperada, interesse em alguma profissão, temas mais vistos no YouTube. E aqui no finalzinho ele insere um tema, ou seja, a gente vai inserindo aqui habilidades além dos interesses dele para que consiga desenvolver uma comunicação mais efetiva, tá? E isso vai acontecendo. Por quê? Ele constrói tudo isso com a gente e aqui tem um tema específico dele que ele vai trazer. E aí a gente, como é muito específico, muitas vezes, esses dias uma pessoa me trouxe como tema que ele queria discutir com os amigos, né, a questão econômica dos tigres asiáticos. Ele tem 7 anos. 7 anos. Aí eu fiquei olhando para ele, aí a mãe dele falou assim para mim, discute com o tio Dan, que o Dan sabe. Claro que eu não sei, né, gente? Mas olha o nível de importância que ele fez. E aí a gente vai construindo como que a gente vai ter nessas habilidades pragmáticas. A gente vai trabalhando com imitação, uma série de coisas que vai fazendo, e eles vão super empolgados com as coisas. Vocês estão vendo a tela, gente? É que eu acho que caiu aqui. Então, a gente utiliza as estratégias aqui para fazer aqueles nossos temas lá. A gente começa habilidade de imitação, habilidade de contenção. Então, a gente vai treinando as coisas. Se é muito criativo, se é muito mais verbal, para a gente dar conta. E, de novo, você melhora a condição de relacionamento ali. De novo, gente, é melhorar, mas para fazer sentido para ele, tá? Então, a gente não trabalha com, vamos curar isso, que ele não quer eu não trabalho, não quer se comunicar, não quer não sei o quê. Não é isso que a gente trabalha. Então, a gente vai
trabalhando, né, essas habilidades pragmáticas para que essa interação social não seja chata para ele e nem impactante, nem maçante, porque eles ficam bem cansados com isso, tá bom? Aqui, as nossas dúvidas até aqui, gente? Quem levanta a mão, por favor? Vamos pegar uma outra que é bem importante para vocês. Aqui. Dúvidas até aqui? Não? Posso continuar? Aí, a gente tem um outro aqui, que é flexibilidade cognitiva, que é o que a gente mais trabalha. Primeiro, tem uma técnica, essa técnica que eu vou passar, gente, vocês podem até fazer em casa, tá? Já peguem ela, porque vai funcionar algumas coisas. Então, aqui. Acho que eu até já fiz com algumas pessoas, mas a gente trabalha isso aqui porque é muito importante. De novo, o cérebro. Nosso cérebro tem uma tendência a procurar o que é correto. Então, aqui nós temos uma lista de palavras, né, com elas escritas de forma ao contrário. E aí, na maioria das vezes, as pessoas com rigidez cognitiva, ou ela já vai ler a palavra corretamente, ou ela vai ter dificuldade de ler da forma que está. A gente vai medindo tudo isso. E aí a gente constrói esse passo a passo dessas leituras de palavras. Tá? Alguém pode ler aqui para mim, por favor? Às 8? Para vocês verem. Não vale nota. É só para vocês entenderem a dificuldade que as pessoas têm, que nós temos, de ser mais flexível ou não, porque o cérebro já está treinado com um processo todo ali de construção. Ah, posso tentar, Dan? Pode. Desperdiçar. Viu? Ó, Gabriela. A Gabriela já tem uma noção. O cérebro foi direto para o correto. A comanda é: leia como está escrito. Tá? Leia como está escrito, por favor. Racidrespzed. Continua. Ogirednoxe. Etnerefidne. Otkatne. Aiknangeli. Oansapsitrap. Ozonogreve. Airauge. Perfeito. Agora, alguém lê para mim as palavras corretas, por favor? Gente, é tanto voluntário que eu estou confusa. Eu. Leia eu. Eu não estou vendo. Tá? É Carol. Carol, leia, por favor. Desperdiçar, esconderijo, indiferente, intacto, elegância, participação, vergonhoso, iguaria. Iguaria. Foi difícil para vocês lerem como está escrito, Gabriela e Ana Carolina, como é de verdade? Então, nosso cérebro tem um trabalho intenso aqui de flexibilizar. Primeiro, com o que ele já tem de registro adequado, e depois, né? Então, a gente vai sempre para o registro. Então, descobrir é imediato. E aí, a pessoa vai fazendo... A gente tem, acho que 8 telas nisso. A gente começa. E aí, a gente vai já percebendo aqui. Frustração vai subindo. Irritação vai subindo. E a gente vai minimizando, vai alternando outras estratégias, porque a ideia não é fazer a pessoa sofrer. Mas aí, ao final, quando você volta para o pré-teste, já não tem mais essa irritação. A gente vai trabalhando com isso. A gente começa aqui com a questão das palavras, e aí a gente vai trabalhando depois uma série de coisas do cotidiano dele, aqui, por exemplo, uma tela, né? Então, a gente tem uma tela agora, que ela pode ser qualquer coisa, né? Mas, muitas vezes, eles têm um raciocínio concreto tão imediato, a coisa da criatividade, que eles já vão descrever o que é. Que a gente tem que ir puxando, trabalhando coisas, trazer raciocínio abstrato, que é muito importante às vezes, né, da concretude, para a gente ir flexibilizando. Por quê? Uma das características da questão da flexibilização é o raciocínio abstrato. Mas muitas vezes está voltado na superdotação especialmente para as linhas de interesses dele.
né? E aí a gente tem que começar com descrições mais contundentes. Outra coisa importante que a gente também trabalha, que é a base de tudo aqui, é planejamento, gente. O planejamento, lembra que eu disse? Muitas vezes a gente executa tudo mentalmente e aí a gente não consegue ter essa execução, tá? Se tiver perguntas que eu não li nos comentários, daqui a pouco eu vou ler, por exemplo. E aí a gente tem que começar a construir com eles coisas práticas. Eu estou abrindo aqui a tela do planejamento. Então, aqui. Então, a gente trabalha aqui. Para a gente ter um bom dia. É o treino do bom dia. Que a gente fala que muitas vezes a gente não... Bom dia, eu não sou aquela pessoa do hábito de dar um bom dia. Mas aqui é para a gente fazer um planejamento de como a gente vai ter um bom dia, né? Então, aqui a atividade. Vamos... Aqui. Então, que horas que tem que acordar? Que horas tem que tomar café? Que horas vai almoçar, jantar e dormir? É muito importante que essas coisas básicas já estejam estabelecidas no horário. Isso aqui não é negociável, tá? Não dá para negociar isso com eles, porque são coisas que vão organizar o dia. Mas aí, para a gente ter um bom dia, a gente vai inserindo coisas aqui. Coisas importantes dele, coisas do dia a dia que são chatas de fazer. Então, esse planejamento é fundamental. E aí a gente já começa aqui, ok, isso aqui é fundamental para... Depois a gente vai colocando a escola, porque eu nunca coloco escola de início, quando a gente está fazendo treino de superdotação, porque muitas vezes vem coisas que não são legais deles, né? As lembranças não são boas, aí a gente vai ter dificuldade de engajar. Mas quando eles percebem, né, que tem essa dificuldade toda, a gente vai inserindo ali na agenda, tá? Então, essas são as atividades básicas, depois, aí a gente vai construindo o bom dia dele. E muitas vezes, gente, é muito engraçado, porque o bom dia deles parece bom dia de contos de fadas, sabe? Da casa do João e Maria. Comer doces, telas, YouTube. Então, a gente vai construindo tudo isso com eles. Está aparecendo coisa aqui que não sei fazer. Tá? Então, o planejamento também é fundamental no processo. Porque muitas vezes o planejamento está em nível cerebral, mas não está em nível de execução. Por isso que vocês falam assim, nossa, mas eles deixam as roupas lá embaixo, esquece a chave, esquece não sei o quê, e aí vai esquecendo. Então, a gente vai construindo bons dias com eles, né? De novo, adolescentes, todo mundo, mas é nessa linha aqui para a gente vai fazer. E aí, a gente vai fazendo tabelas, que muitas vezes eles deixam coisas muito básicas, né? Então, assim, muito criança, óbvio que... Eu ia pegar um exemplo aqui de remédio, mas eu vou pegar outro exemplo aqui para a gente fazer, né? Aqui, importante que aos 12 anos já é importante. Então, nós temos lá uma receita para tomar medicação. Eu sei que mãe não deixa, né, gente? Minha mãe, até hoje, ela cuida dos meus horários dos remédios quando eu estou em casa. Mas, assim, é importante que a gente comece a construir aqui. Então, tem lá. Tem que tomar um remédio específico todo dia ali durante um período. Esse foi um treino que eu fiz com um garoto de 18 anos. Então, ele tinha que tomar os remédios, mas ele não acordava, não sabia os horários. Então, assim, primeiro, o que é importante daquela receita médica? Tomar o remédio a cada 12 horas. A gente pega o dia com ele, né? E vai transformando isso. Então, a gente pega aqui o dia, tá vendo? Eles criam, tá? Eles criam essas tabelas bem mais rápido. A gente vai ter que colocar o horário da medicação a cada 12 horas. Então, se tomar 5 da manhã, vai tomar que horas? Se tomar à tarde, para ele irem tomando decisão também aqui. Se eu tomar mais cedo, eu vou ter que acordar mais cedo. Se eu tomar mais tarde, colocar aqui. E aí, a gente tem as coisas lá. Então, veio outro remédio. Um a cada 12 horas, um a cada 8 horas. E a gente vai treinando de novo aqui. Por quê? Quais são, de novo... A gente vai aumentando os níveis de complexidade. Uma a cada 12 horas, uma a cada 8 horas, uma a cada 12 horas, mas que não pode ser nas mesmas 12 horas. E aí, eles devem ser administrados com um intervalo de 4 horas entre eles. E aí, eles vão construindo coisas importantes, motivacionais para eles, até a gente conseguir. Assim, hoje, o garoto do Espírito Santo, ele já consegue ter essa noção, né? Então, tem que fazer isso, fazer aquilo. A gente vai trabalhando, porque sem planejamento, muitas vezes a gente fica assim na ideia
da execução, da universidade, e ele tinha passado em 5 vestibulares mais importantes do país e não conseguia finalizar a faculdade, né? E aí a gente vai treinando coisas mesmo do dia a dia, como disse a Ana Carolina aqui, porque é isso que vai impactar no funcionamento depois do mundo adulto, né? Então, ó, hoje tem que agendar uma consulta médica, a gente vai dando as regras para eles irem fazendo as coisas. E aí isso vai, Patrícia, de novo, a habilidade, uma vez instaurada, ela não é perdida, tá? Então, gente, isso é muito importante de vocês pensarem. A habilidade instaurada não é perdida, tá? Tem 2 perguntas aqui. Dan, você mencionou um ambiente pobre de estímulos para pessoas executivas. Pode exemplificar um ambiente... Então, na verdade, quando a gente fala de ambiente pobre, é quando a gente também tem que fazer um autorretrato das nossas funções executivas. Né? Porque muitas vezes, gente, e aí a sua executiva ela pode estar muito que é prejudicial. Então, se eu tenho lá acima da média, 110, 120, já é disfuncional. Se está muito abaixo, também é disfuncional. Então, a gente faz uma leitura do ambiente, a gente faz uma avaliação sistêmica de como está esse contexto, né? Porque muitas vezes, de tanto sofrimento que a gente vai tendo, a gente perde um pouquinho a noção do olhar limpo para o nosso filho. E aí a gente tem que perceber o quanto que esse ambiente também... Aí o ambiente fala todas as pessoas que convivem ali, então pode mudar para melhorar esse ganho, né? Ou seja, tá sobre ganho de atenção, sobre comportamento de esquiva, onde a gente está reforçando isso. E aí, de novo, é importante que a gente faça essa leitura nossa um pouco mais crítica, né? Do que a gente pode fazer. Porque, de novo, se a gente tem um ambiente ali muito pressionado para cima de organização, a gente pode ficar, tem prejuízo ali, pode virar CID, para baixo também. E, de novo, sim, o pensamento abstrato, a escola não está preparada muitas vezes, ela desenvolve, mas o nível da superdotação não. Por isso que a gente também tem treino de habilidades do raciocínio abstrato, para essas pessoas irem compreendendo que muitas vezes os problemas surgem porque a gente intelectualiza demais. Então, tudo está no nível cognitivo. E aí o desafio é trazer para o lado mais emocional, para o lado mais límbico do nosso cérebro. Tá? Perguntas até aqui? Podem fazer. Dan, eu queria te perguntar 2 coisas. Uma é em relação à autonomia, né? Porque você faz esse treino com a criança, com a pessoa, na verdade, né? De fazer a execução. Uhum. Eu imagino que para adolescentes e adultos seja um pouco mais fácil deles terem essa autonomia de planejar, esse do planejamento e, de fato, executar, né? Sim. Os que são um pouco menores, talvez tenham uma certa dificuldade. Aí eu queria saber o quanto que a gente consegue ir soltando essa autonomia para que eles, de fato, façam isso de maneira autônoma sozinha, né, esse planejamento e execução. E se, no caso deles já fazerem, se acontecer, por exemplo, da criança não conseguir completar aquilo que ela planejou, se você nota que tem casos de frustração, se a gente trabalhar com questão de recompensas positivas, se isso ajuda. Sim, então, assim, é importante, Patrícia, muito obrigado pela pergunta. A gente vai desenvolvendo os treinos de acordo com a faixa etária das pessoas. Então, o que é esperado de habilidade com aquele ano? Aos 6, aos 8, aos 10, aos 9, tá? Óbvio que a gente vai construindo essa autonomia, né? E aí, o que ele pode fazer sozinho, o que precisa de suporte. Então, não é uma coisa que a gente vai esperar de novo, não é porque a gente tem um QI muito ali grande que vai dar conta de algumas coisas. Então, o treino é sempre pensado por faixa etária. E aí vai mudando as coisas que a gente tem, as necessidades, os materiais que a gente utiliza. E muitas vezes, para a gente ter um planejamento, na infância a gente precisa melhorar o controle inibitório, Patrícia. Então, quais são as habilidades ali? A gente vai orientando os pais também para que façam esse treino em casa, muitas vezes de 15 minutos ali diário. E vocês vão percebendo essa autonomia surgindo, essa funcionalidade mais autônoma ali o tempo todo. Então, a gente vai construindo isso. Por quê?
já é um preditivo na adolescência de maior estabilidade, tá? Mas sim, frustra, eles se frustram, gente, adulto, criança, adolescente, nesse treino, frustra-se muito, tem muita frustração. Mas aí, como a gente está num ambiente controlado, né, a gente controla essas suas frustrações, Patrícia, muitas vezes, para trazer mudanças ali na neuroplasticidade, aí vai acontecendo. Mas, de novo, por isso que é tão importante a orientação de pais aqui, de fazer esse manejo, e muitas vezes a gente pega casos assim, a gente não vai atender agora, a gente precisa de uma orientação sistêmica ali antes. A família, na escola, e não adianta, aquilo que eu te disse no começo, que a gente tem que marcar, é cerebral, e por ser tão funcional, o ambiente vai interferir muito nisso, né? Por isso que às vezes eu sempre falo, a gente tem que ver as nossas funções executivas também, como estão, e aí dá um gás, tá? E função executiva é saúde mental. Mas, Patrícia, para criança, a gente vai com as estratégias adequadas. Então, o que é? A gente trabalha com a CIF, tá? É a Classificação Internacional de Funcionalidade. Ou seja, para cada faixa etária, existe um nível de desenvolvimento de funcionalidade padrão. E aí, quando você está muito acima, existe ali um prejuízo, que você vai ter grandes perdas de saúde mental, e quando está abaixo, também nesse desenvolvimento. Então, a gente trabalha com esse suporte da CIF para falar, porque a gente pode exigir também de novo, lembra? Começa ali especificamente com 6 anos, vai finalizar ali por 24, 25. Então, esse processo é um processo longo, tá? Respondi? Tá joia, obrigada. Respondeu sim. Mais perguntas, gente? Dúvidas? Eu gosto de dúvidas. Eu tenho mais uma em relação ao adolescente, sobre a questão das decisões, porque às vezes a escola, em determinados pontos, né, quando chega lá no final do ensino fundamental, no final do ensino médio, eles são colocados em situações de decisão e às vezes a escola entende que a família, né, que pressionando isso pode ajudar, mas eu fico pensando em relação à parte emocional, quanto que isso impacta, né? Se tem alguma maneira da gente amortecer esses impactos ou se esses treinos também colaboram para isso. Sim, porque na verdade o treino ele tem um único objetivo, Patrícia, é que você, enquanto sujeito, tome as melhores decisões, né? E aí, tomar as melhores decisões é você saber sair das situações de pressão sem perdas, sem ali a perda dessa regulação, né? Então, ele vai impactar sim. E aí, de novo, no nível de assertividade também. O impacto maior é ali no nível de assertividade. Então, você toma as melhores decisões do que vai te causar prejuízos ou não, do que te causa danos ou não, do que é melhor para você nesse sentido, do que é melhor você dar uma parada, é melhor você avançar. Então, a gente vai flexibilizando isso, como é aquela habilidade ali de finalização. Então, imagina uma casa, né? A gente está lá, é acabamento de primeira linha, esses condomínios que vendem. Ação executivas é isso, é o acabamento fino de primeira linha. Ou seja, a gente tem lá uma gestação saudável, a primeira infância com interações sociais saudáveis, né? Desenvolvimento de habilidades plenas ali associadas às suas executivas. Isso vocês fazem, que às vezes carregar o carrinho da criança não é bom, deixa ela carregar, ver as dificuldades. Na adolescência vem o aprimoramento das habilidades de funcionamento executivo, elas desenvolvidas na infância, e na vida adulta a gente tem mais saúde física e mental, melhor desempenho na vida acadêmica, melhores condições de emprego, menores chances de adotar comportamento de riscos, tá? Porque a gente intelectualizou tanto e a gente às vezes acaba achando que a gente é menos que a gente tem. Na verdade, por ter e eu sempre digo, tem um livro espanhol maravilhoso que assim eu vou mandar para você, mas eu não lembro assim, o peso da inteligência. Quanto mais inteligência, mais sofrimento. E aí a gente tem lá um capítulo que diz exatamente o contrário. Quando a gente percebe a tempo esse potencial que a gente tem, a gente vai transformando isso em funcional, aí os ganhos são gigantes. Mas, Patrícia, quanto mais cedo, e aí, de novo, orientação dos pais, de famílias, escola,
não é a pressão. E a gente vai espanar superdotado com pressão. A gente vai espanar porque vai desenvolver crise de ansiedade, vai desenvolver ali uma crise de busca de perfeição imensa. A gente pode acordar o gigante do perfeccionismo que estava perdido lá atrás, tá? Olha a importância disso para o nosso desenvolvimento. Respondi? Respondeu sim, obrigada. Gente, mais dúvidas até aqui? Mais dúvidas? Se não, se a gente não tiver, quem puder ligar a câmerazinha para a gente tirar uma foto todo mundo junto. Esses materiais que eu mostrei aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas, de novo, a gente não vai... Eu falei da câmera e estou com a minha desligada. Olha a pessoa aqui. Agora eu não posso ligar... Por que eu não posso ligar a minha câmera? Gente, que coisa chata agora. Nanda, tem como... O que a gente faz? Acho, Nanda, se você me transformar em host, eu consigo ligar a minha câmera. Gente, coisa difícil, né? Olha quanta carinha conhecida. Só eu que não vou aparecer no vídeo, porque eu não sei ligar a minha câmera, não está aparecendo. Mas a Ana está resolvendo isso. Então, gente, o que eu vou fazer? Start my video. O que eu tô aqui? Eu já apareci, né? Agora que eu estou me vendo, a lerdeza. Eu vou disponibilizar esse material para vocês todos, mas eles não podem ser compartilhados assim, em grandes grupos, porque tem questão de direitos intelectuais, tá bom? Então, são materiais que a gente está antecipando o nosso projeto aqui da USP, em confiança, mas que vocês vejam o impacto que a gente... Tudo bem, Liana, querida, que saudade de você. Gente, estou devendo uma coisa para Liana importante. A gente vai se falar... Hã? Vai sair na foto. Quê? Vai sair na foto. Tá, vai sair? Eu vou te mandar o link. Pode vir. Então, gente, aí, assim, de novo, assim, não é para compartilhar com pessoas que fazem cursos para ganhar dinheiro, né? Porque, assim, não é um curso pronto, é só para a gente ver que é possível. E, de novo, fazer um link com o que a gente construiu no Vendo a Superdotação, que a gente já falou aqui. A gente falou de estilos de aprendizagem, impacta também aqui nas funções executivas, tá? Isso, elas podem trazer prejuízos grandes ali. Então, se meu estilo de aprendizagem não é respeitado, aqui também traz prejuízo. Então, eles estão ligados. O perfil sensorial também impacta aqui, e muitas vezes a gente faz uma distinção, o que é controle inibitório, do que é comportamental, do que é cognitivo. E depois, quem viu o painel da FENC também, ela traz muitas coisas importantes ali sobre QI, né, superior. E aí teve a questão da sobrestabilidade também, que impacta aqui, que a gente, de novo, a gente não tá, aqui a gente está falando de cognição, de funcionamento cerebral. A sobrestabilidade ali questões de personalidade, características de personalidade. Então, olha como é esse jogo da superdotação. Gente, eu não estou tirando foto. Quem conseguir tirar foto para mim, tira, depois manda print e marca a gente, porque eu não sei fazer. Só avisa quando tirar, porque o Rafael quer aparecer. Então, pode aparecer, Rafa. Eles vão tirar foto agora? Vamos, meu filho, ajuda. Aqui. O quão é importante que a superdotação, ela de novo, aquilo que a gente chama, né? É um quebra-cabeça. Se a gente ficar olhando só para um ladinho, para um único viés, a gente vai, de novo, trazer prejuízo, tá bom? Então, entendam a importância das funções executivas, vejam ali nas avaliações de vocês das funções executivas o que está ali que pode, sim, trazer muitos prejuízos e muitos ganhos. Então, de novo, muito a gente pode beirar a esquizofrenia, quando a gente está falando de função executiva. Mas a gente tem muito traço dela, muito organizado, a gente pode beirar a esquizofrenia. Quando a gente está falando aqui de prejuízos leves em função do QI, é bem importante. E, de novo, vocês podem fazer isso em casos com os filhos de vocês, menos controlado, funciona bastante, mas o clínico ele vai, de novo, ali na neuroplasticidade. Qual área do cérebro está precisando ser neuromodulado? E aí os ganhos são infinitos. Mas aí, de novo, quanto mais prejuízo, quanto menos o ambiente ajudar, demora-se nisso tudo. Mas os ganhos, gente, quando a gente consegue, é lindo. Eu fico emocionado de ouvir histórias, de ouvir avanços aí significativos, tá bom? Dúvidas até aqui? Perguntas? Só uma dúvida, última coisa. Esses treinos, para quem não mora no local onde é feito, pode ser feito online? Sim,
sim, pode ser feito online, mas assim, para criança dificilmente vai funcionar online ali menos de 6 anos, tá? Assim, a partir de 6 anos a gente já está fazendo estratégias para ser online, para atingir. Então, a gente fez primeiro um modelo aqui presencial em São Paulo de treino intensivo. Então, a criança ficava 3 meses fora da escola, a gente pedia isso, e era atendido aqui na classe de atendimento pedagógico especializada que a gente fez. E aí a gente faz um mês de avaliação, um mês de treino, e aí depois um mês para a rede receber essa criança de como ela deve saber ali. Tá? Mas hoje a gente já está avançando para online, dá para fazer sim. Mas, de novo, gente, acima de 6 anos, tem crianças que não dá conta, e a gente vai ter que mudar as estratégias, adolescentes também não dá conta, mas funciona muito, muito mesmo, tá bom? Então, abraço para vocês, quem puder, acho que a gente se encontra aqui. O que está escrito aí? Eu não consigo ler. Quero